Quem diz que a igreja é santa e pecadora, devia se confessar, porque de teologia entende muito pouco. A igreja é santa. Alguns dos seus filhos, Maria Santíssima, exceção à parte, muitos dos seus filhos são sujeitos ao pecado. Mas a igreja, enquanto tal, é pura, é santa, é imaculada, porque a sua cabeça é Cristo. Um corpo, quando está maculado, não é somente os troncos e os membros que estão maculados, a cabeça também. Dizer que a igreja é pecadora é conspurcar a cabeça que é Cristo e dizer, ele também cometeu o pecado. A igreja é santa e necessitada de purificar-se. A igreja é santa e não pecadora, mas sujeita nos seus membros, exceção a Virgem Maria, ao pecado. Cuidado, portanto, amados, no dia do Papa, a nossa obrigação de zelar, de pensar duas vezes, de lavar a boca, quando o assunto é a igreja. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Esta é a Jerusalém celeste, ela é a nossa mãe. E da mãe nunca se fala mal, e de mãe não se critica, não se debocha, não se ridiculariza, e diante de qualquer ataque à mãe, a defesa tem que ser imediata. Mexeu com o Papa, mexeu conosco, mexeu com a igreja, nossa mãe, mexeu conosco. Tu és Pedro, tu fundamento, e sobre ti edificarei minha igreja. Pronome possessivo, singular, feminino. Uma igreja. Respeitamos quem pensa o que quiser de suas denominações. Os católicos, porém, no dia do Papa, no dia da solenidade de São Pedro e de São Paulo, respeitando as convicções de quem quer que seja, reforça diante do altar: a única igreja que Cristo quis foi a igreja edificada sobre Pedro. Olhemos agora também, depois de termos feito alusão ao filho de João, cujo irmão era André, discípulo de João Batista, cujo nome foi mudado para Cefas, homem que, conforme a carta dos Atos dos Apóstolos, escrita por São Lucas, juntamente com São João, era um homem quase iletrado, um homem sem instrução, um homem rude, mas a quem Jesus se dirigiu com palavras contundentes: deixem tudo, e a partir de agora vocês serão pescadores de homens. Foi a este homem que Jesus entregou esta ínclita, única e insubstituível responsabilidade: apacentar o seu rebanho. 3 vezes Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Depois de lhe ter perguntado: tu me amas? E na primeira pergunta: mais do que estes? Malgrado sua limitação, malgrado sua traição, malgrado as 3 negações, quando Jesus foi preso, Jesus entregou a barca da igreja para ser regida por este pescador. Jesus entregou o seu rebanho para ser governado, apacentado por este homem, e na pessoa dele, perdurando o seu ofício nos seus sucessores, todos eles bispos de Roma, desde Lino, Cleto, Clemente e todos os outros, 265, até o atual sucessor de Pedro, sua santidade, Papa Francisco. Sim, foi na perseguição que o imperador Nero moveu contra os cristãos na cidade de Roma, que o apóstolo Pedro, segundo a antiquíssima tradição, foi crucificado de cabeça para baixo. Os restos mortais de ambos encontram-se em Roma. Por isso Roma é tão importante para nós. É o coração da cristandade, porque lá estão sepultados esses 2 heróis, essas 2 colunas, esses 2 baluartes da fé. Termino esta brevíssima homilia de 15 segundos citando o maravilhoso testemunho do apóstolo Paulo, que certamente se aplica a ele, a Pedro e a tantos que ao longo desses 2000 anos derramaram o seu sangue, consumiram suas forças em favor do anúncio do Evangelho de Jesus. Aqui está o retrato da grandeza, da sublimidade, do heroísmo desses nossos mártires que hoje são honrados com tanta solenidade em todo o orbe católico. 1 aos Coríntios 9, de 16 a 23. Anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Se o fizesse de minha iniciativa, mereceria recompensa. Se o faço independentemente de minha vontade, é uma missão que me foi imposta. Então, em que consiste minha recompensa? Em que na pregação do Evangelho o anuncio gratuitamente, sem usar do direito que esta pregação me confere. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, ainda que eu não esteja isento da lei de Deus, porque estou sob a lei de Cristo,
a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Amados, olhemos para a igreja de Roma e na pessoa de um homem vestido de branco, atualmente Francisco, antes dele Bento, e antes deste João Paulo II, e antes daquele João Paulo I, e antes daquele Paulo VI, e antes daquele João 23, até o apóstolo Pedro. Eis a instituição que a porta do inferno, que as forças infernais jamais conseguirão destruir. As potências do inferno não prevalecerão contra ela. Católico sempre, até morrer. Fé não é uma questão de afetividade. Fé não é uma questão de sentidos. Porque eu vi, eu acreditei. Não. Porque viste e creste, Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Fé é certeza. Hebreus capítulo 11, versículo 1. É posse antecipada do que se espera. É certeza do que não se vê. Pecados dentro da igreja a gente vê. Não podem jamais esses pecados abalar a nossa fé. Quem fica com a fé abalada por causa de fragilidades dentro da igreja, precisa começar a crer. Ainda não acreditou. Creio porque nunca vi. O objeto da minha fé, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem viu foram eles. Eles que conviveram com Jesus. E a autoridade da igreja, de geração em geração, me garante, nos garante, pela força do Espírito Santo, alma da igreja, defesa da igreja, iluminação da igreja, que o que eles viram, aquele com quem eles conviveram, aquele que eles contemplaram, é o Verbo que se fez carne. É o Filho do Deus vivo, Deus encarnado, que quis uma igreja. Uma única igreja. Alegremos-nos com o Papa. Tenhamos sempre pelo Bispo de Roma um grande amor, uma profunda veneração. Ele é merecedor, porque Deus assim o quis na pessoa de Pedro e no ofício que depois de sua morte não haveria de desaparecer, que fosse o elo, o vínculo de unidade, o doce vigário de Cristo aqui na terra. No dia do Papa, o nosso amor, a nossa proximidade ao Bispo de Roma, sucessor do apóstolo Pedro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.